Olá, você da Central do Enem, aqui quem fala é o professor Edivander Marinho com mais uma super dica para você que vai prestar esse concurso. Hoje nós temos a geografia geopolítica, trabalhando a questão do Oriente Médio, você que está vendo, já com o nosso amigo Jetro Nadab, a questão da Palestina. É bom que a gente entenda que a questão do Oriente Médio é extremamente complexa e muito complicada de se resolver. E nesse aspecto é bom que você entenda a questão do fundamentalismo islâmico. Fundamentalismo islâmico é toda e qualquer forma radical de se pensar, de se fazer o cenário do Alcorão, o cenário da religião. Então não chega a ser a religião, é uma forma radical, extremista de se fazer, de se ver, de se analisar dessa religião. O fundamentalismo islâmico tem um histórico muito interessante, vem do século passado, basicamente da década de 20, 1928, com a Irmandade Muçulmana no Egito, com o cenário do arabismo também naquela região do norte da África e Oriente Médio. Nós temos uma concepção interessante de que, por exemplo, quando se fala em fundamentalismo, você pensa logo no contexto árabe, no contexto muçulmano. Tome cuidado você. Por quê? Porque fundamentalismo pode ser também de outras religiões, pode ser fundamentalismo cristão, pode ser fundamentalismo hindu, pode ser fundamentalismo judaico, não somente o fundamentalismo islâmico. Então, temos que ter bastante cuidado. Mas, na concepção do Oriente Médio, das questões de Palestina e de outros cenários como o terrorismo, temos que analisar essa ideologia. Pois bem, o fundamentalismo islâmico tem características, sendo que a principal, ou vamos colocar assim, a primeira, seria a total referência ou reverência à lei islâmica, a Sharia ou Sharia. Aquela lei que predispõe que você tem que crer em Alá, único Deus, Maomé, único profeta, fazer 5 orações em direção a Meca durante o dia, fazer uma peregrinação até a cidade sagrada de Meca uma vez na vida, dar esmolas, todo esse contexto de pudível na questão da mulher que tem que usar o shadow, o homem tem que deixar a barba crescer, não pode haver alcoolismo, não pode haver adultério, vamos colocar assim. Então, nesse aspecto, o fundamentalismo islâmico, ele começa com esse cenário de total respeito à lei islâmica. Segunda característica do fundamentalismo islâmico, nós temos a criação de um califado, que nós chamamos de um só país, a Grande Arábia, um país comportando todos os países que sejam muçulmanos. É claro que isso não vai dar muito certo, mas enfim, esse califado que foi, há cerca de alguns anos, inaugurado pelo Estado Islâmico lá na região da Síria, durante a tomada de regiões naquela região daquele país do Oriente Médio. Uma outra questão também é você ter em mente, enquanto fundamentalista, que tem que expulsar, que tem que acabar com o invasor Israel. Então, destruição total de Israel seria uma característica também. Uma outra característica, romper com qualquer tipo de cultura ocidental. Cultura que vem dos Estados Unidos, que vem da Europa Ocidental, enfim, romper com essa cultura. Então, é um choque realmente de cultura. Uma outra questão também é que você nacionaliza as reservas de petróleo, as reservas naturais, visto que são essas reservas que dão lucro, que dão, assim, chance desses grupos fundamentalistas sempre estarem fortes. Uma outra questão também é você intensificar aquela situação de que grupo terrorista tem que ser oficializado. Então, para o fundamentalismo islâmico, o grupo terrorista é tão somente um grupo político, ou um partido político, e não um grupo que vai fazer essas situações realmente desastrosas, tão genocidas que a gente vê pelo mundo afora. E aí então você começa a entender, justamente nessa fonte ideológica do fundamentalismo islâmico que os grupos terroristas vão beber, Hezbollah, Hamas, Estado Islâmico, Al-Qaeda, Boko Haram. Então você tem toda essa performance radical indo no cerne do pensamento dessas situações. Lembrando que o fundamentalismo islâmico também teve um crucial impulso em 1979, quando aconteceu a Revolução Islâmica no Irã, quando então Shah Reza Pahlavi, que era um cara muito mais ocidental do que o normal, deposto por um golpe de Estado capitaneado pelo então líder
Ruhollah Khomeini, o Ayatollah Khomeini. Ali começa todo um cenário de expansão que vai resultar, dentre outras situações, na guerra Irã-Iraque. Então, observe que nós vamos trabalhar na nossa próxima teleaula a questão do terrorismo, analisando sempre essa performance ideológica que é o fundamentalismo islâmico. Novamente, então, um grande abraço do professor Wander Marinho para você da Central do Enem.